Olá, seja bem-vindo a essa edição. Vamos juntos conferir algumas das notícias que estão em destaque no Brasil e no mundo. Vem comigo. O salário médio do brasileiro subiu pela 15ª vez acima da inflação. Vamos ver. O salário médio do trabalhador brasileiro aumentou 1,2% em fevereiro, marcando o 15º mês seguido com alta real positiva, o que não acontecia desde julho de 2018. Os dados divulgados nesta quarta-feira são do boletim Salariômetro, da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O piso salarial mediano foi de R$ 1.488 em fevereiro, 5,38% acima do salário mínimo R$ 1.412 de janeiro. No acumulado dos últimos 12 meses, o valor ficou em R$ 1.593. De acordo com o boletim, 92% dos reajustes foram acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. No acumulado de um ano, o índice foi de 80,6%. As categorias em destaque em fevereiro, que tiveram aumento real mais expressivo, acima da inflação, foram construção civil, com reajuste de 3,2%, agropecuária e serviços, ambos com 2,2%, e comércio e indústria, ambos com 1,3%. Ainda segundo a FIPE, a prévia de março mostra que 94% dos reajustes estão acima do INPC, salarial de 5,5%. O levantamento mostra que a região com maior aumento acima da inflação foi o Sudeste, com ganho mediano de 3,18% nos salários. No Sul, que teve menos reajuste, a mediana ficou em 1,2%. Bom, vamos aproveitar para olhar melhor esses números. Trazemos esse como tema da nossa entrevista de hoje. Recebo agora o economista e professor Josilmar Cordenonce. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade. Primeiro, nos explique qual a situação por trás desses números. O que o salário mínimo ter subido acima da inflação pelo 15º mês seguido nos revela? Bom, a mudança de governo, você teve uma mudança na política do salário mínimo. Até o governo passado, o salário mínimo acompanhava a inflação, basicamente. Agora, o governo Lula está trazendo um ganho real acima da inflação para o salário mínimo, a política que adotava anteriormente. Então, isso faz com que o salário mínimo esteja pressionado e isso influencia toda a economia, o mercado de trabalho, forçando os salários, principalmente os salários mais próximos ao salário mínimo, a subirem. E também você teve uma retomada do emprego. Você saiu da pandemia em 2022, que você estava na retomada, o desemprego estava no nível alto, caiu, mas caiu com base na queda do salário. Então, as pessoas foram aceitando um salário menor para poder estar empregadas, se sujeitar a um salário menor para poder ter emprego, que é bem melhor do que ficar desempregado. Então, você está vendo uma recuperação. Na medida que o desemprego veio caindo, o mercado de trabalho ficou mais apertado, e isso você está pressionando também pelo lado você tem menos trabalhadores aí para serem empregados, a tendência é o salário subir. Então, essas forças estão levando a isso. Professor, um salário mínimo mais alto pode levar, obviamente, a um aumento do poder de compra do trabalhador. E com as pessoas podendo consumir mais, aumenta a demanda e isso pode levar também os preços dos produtos e serviços a serem consumidos. Naquela ideia de uma coisa impacta na outra, qual a equação que o mercado precisa organizar para manter o equilíbrio econômico? Como nós somos um país internacionalmente de renda média, mas a grande massa da população, nós somos um país pobre, vamos dizer assim, a tendência é desejável que a renda salarial aumente, tá? Mas para que você tenha um equilíbrio econômico, é que a produtividade tem que aumentar também. Então, ele tem que produzir mais com menos, e aí vai abrir espaço para você poder aumentar a renda. A renda está ligada a isso, à produtividade. Então, esse é o caminho. Não tem
essa política de aumento salarial acima da inflação do salário mínimo, qual que é o problema disso? Você tem uma economia informal ainda muito grande, então as pessoas driblam esse salário mínimo maior, tendo uma economia informal que hoje gira em torno de 40% da força de trabalho está na economia informal. Você tem um item lá de trabalhadores por conta própria, que é muito grande, que mascara um pouco esse desemprego baixo. É uma equação aí que precisa ser reorganizada, reavaliada. Conversamos com Josilmar Cordenons, que é professor de Economia da Universidade Mackenzie. Professor, muito obrigada pela sua avaliação. Eu que agradeço. Até mais. Até mais. Bom, e o segundo aeroporto mais movimentado do país vai aumentar a sua capacidade. Congonhas, em São Paulo, pretende ampliar em 34% o número de passageiros no local. Para isso, a concessionária que administra o aeroporto anunciou aí um investimento de 2 bilhões de reais. Quem traz para a gente mais detalhes é o nosso repórter Fernando Jesus. Pouco mais de 20 milhões de pessoas passam por aqui, no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. E a intenção é que esse número aumente em 1/3. Para isso, a AENA, que é a empresa que administra o aeroporto, anunciou o investimento de 2 bilhões de reais. O projeto prevê que essa área aqui de embarque e desembarque vai dobrar de tamanho. Outra melhoria será a construção de um novo terminal de passageiros, com o dobro do tamanho do atual. Também serão construídas novas pontes de embarques e as áreas de check-in serão ampliadas. As pistas de pouso e decolagem também receberão melhoria. Do lado de fora, também haverá mais espaço para os carros de aplicativos. O término das obras está previsto para junho de 2028. E a expectativa é que as mudanças permitam que o aeroporto receba voos internacionais. Congonhas é o segundo aeroporto mais movimentado do país, ficando atrás somente do Aeroporto Internacional de Guarulhos, também em São Paulo. E as pessoas que por aqui passam todos os dias esperam que os serviços melhorem com as reformas. Espero que melhore o atendimento, a rapidez para fazer o check-in e a parte de táxi aqui, de Uber também, porque é difícil parar o carro aqui. Eu acho que vai ser ótimo. Eu acabei de chegar aqui, o check-in demorou bastante, quase não deu tempo de enviar as malas no horário. Então, eu acho que o investimento vai ser muito, muito bom para as pessoas aqui. Olha, a gente tem muita expectativa, eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo a gente tem um receio de não ser tudo que eles estão oferecendo. Por exemplo, o aeroporto, desde que eles assumiram, vem tendo grandes problemas, né? Como queda de luz a semana passada, que ficou a tarde inteira sem luz. A questão do Uber aqui, que realmente quem está embarcado nos últimos dias acaba pegando, descendo do outro lado, atravessando, porque esse retorno aqui até chegar ao aeroporto, às vezes leva até 20 minutos para fazer o retorno aqui. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o desperdício de alimentos, que chegou a 1 bilhão de refeições por dia em 2022. Não perca. A gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com mais destaques para compartilhar com você do Brasil e do mundo. Em tempos de avanços tecnológicos, o uso da inteligência artificial pode também promover crimes virtuais. As pouco conhecidas deepfakes, que são vídeos criados a partir dessa tecnologia, estão cada vez mais sendo usadas no período eleitoral. Termo que se refere a qualquer ferramenta, dispositivo ou processo que seja criado para resolver problemas ou melhorar a vida das pessoas. Esta é, segundo o dicionário da língua portuguesa, a definição de tecnologia. A verdade é que atualmente todos nós usamos essas ferramentas, não apenas para entreter, mas também para nos auxiliar nos mais variados trabalhos do dia a dia. Desde mandar uma simples mensagem até serviços de banco, mas não é só isso não. Com a era da inteligência artificial, novas tecnologias surgem a todo instante. Imagina uma questão simples, um desenvolvimento tecnológico simples.
para cegos ou algumas outras pessoas, existia o quê? A vocalização do texto, né, e a tradução vocal do texto em palavras. Então, você tem ali o botão áudio do WhatsApp, isso já existe no Microsoft Word, por exemplo, e em diversos outros programas que você pode falar ou pegar um áudio que ele vai criar a transcrição para ti. Só que isso também pode ser utilizado, a mesma tecnologia pode ser utilizada para um fim nefasto. Então, aí seria a natureza humana a única resposta que nós teríamos, né? É o uso da mesma tecnologia para um fim bom ou ruim. E junto com o avanço tecnológico, surgiram, além de novos termos, também táticas e estratégias que, produzidas a partir da inteligência artificial, podem reproduzir todo e qualquer material, seja em formato de áudio ou vídeo, chamados de deepfakes. Existem várias classes de inteligência artificial. Uma delas é generativa. Então, para criar vídeos, textos, imagens, ela é a classe que faz. Perfeito? O deepfake é o uso errôneo, ilegítimo ou de alguma forma malicioso de vídeos e imagens criados por inteligência artificial. Então, o uso de determinada imagem como se atrelado, né, uma personalidade, um político, né, atrelado a uma novela ou algum outro personagem, é a deepfake. Porque ele é usado para ou descaracterizar, de alguma forma, ultrajar o político, ou para colocar alguma mensagem que ele não o disse. E o contexto pode ser diverso. A situação fica ainda mais complexa durante o período eleitoral, onde imagens e áudios, ou ambos agrupados em um vídeo, podem ser utilizados durante campanhas políticas. A questão eleitoral, nós temos primeiro a regulamentação que o TSE vai emitir. Já existe uma minuta, desde janeiro, que está sendo discutida, e ela vai chegar a um ponto de elencar todos os requisitos necessários, né, e que vão de alguma forma, diminuir ou aumentar o uso da inteligência artificial. Nesse caso, nós temos dois cenários muito claros. O primeiro deles é a desinformação. E nós temos a questão da deepfake em si, ou do uso malicioso, né, que é colocar algum tipo de informação, criar uma voz que dê muita credibilidade e acabar atrelando essa informação a esse candidato que vai entrar num rabbit hole, ou seja, num buraco de coelho, que dentro de um cenário como o YouTube, essa pessoa vai cada vez procurando e sendo levada a um conteúdo mais extremista de acordo com o perfil que aquele algoritmo criou para a pessoa. E não apenas nestas situações, mas em qualquer outra que a imagem seja manipulada, as denúncias devem ser feitas em delegacias especializadas ou não, uma vez que caracteriza crime. Quais seriam as medidas? Primeira delas, desconfiar de tudo. Isso é um tipo de conduta que a gente chama zero trust, zero confiança. Não se confie em nada. Segundo, tenha ou aceite apenas informações de destinatários conhecidos. Então, um desconhecido mandou, zero trust, zero confiança. Então, leve no segundo sentido. Quanto a conteúdos por terceiros em plataformas, toda plataforma tem um acordo, aquele termos de consentimento, que deve ser lido e entendido. Na campanha, a pessoa que vai trabalhar ou aquela que vai gerir a campanha, ela deve conhecer esses termos e trabalhar dentro do administrativo, dentro da própria plataforma, questionando a retirada. Caso a plataforma não faça essa retirada, procurar um advogado para retirar essa informação o mais rápido possível. E ainda falando de crimes virtuais, de acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 6 crianças foi vítima de cyberbullying em 2022. A idade média das vítimas é entre 11 e 15 anos. A edição anterior do estudo apontou que em 2018, 13% das crianças nessa faixa etária haviam sido vítimas de assédio na internet. Foram aplicados questionários em cerca de 279 mil jovens em 44 países e regiões da Europa, Ásia Central e Canadá. Segundo um novo estudo, 15% dos meninos e 16% das meninas sofreram cyberbullying pelo menos uma vez nos últimos meses. De acordo com a OMS, a pandemia mudou a forma com que o adolescente vive na internet e o conteúdo ao qual tem acesso. As formas virtuais de violência entre colegas se tornaram particularmente proeminentes a partir deste período, quando o mundo dos jovens se tornou cada vez mais virtual durante os períodos de confinamento. Uma pesquisa mostrou que 1 em cada 3 brasileiros deseja arrumar as malas e se mudar de estado, do estado em que vivem. Santa Catarina é a primeira opção.
Melhor qualidade de vida, oportunidade de emprego e até mesmo o clima. Essas foram as principais opções para aqueles que desejam sair do estado onde moram. Os resultados são de um estudo realizado pela startup imobiliária Loft em parceria com a OfficeWay. O levantamento Tendências de Moradia no Brasil atuou entre os dias 9 e 13 de março, com 3.095 participantes e uma margem de erro de 2 pontos percentuais nesse cenário. Santa Catarina teve destaque, sendo a opção mais citada pelos brasileiros. O estado chama atenção pelas oportunidades e litorais, especialmente Balneário Camboriú, conhecida pelos seus arranha-céus à beira-mar e pelo alto valor do metro quadrado, que chega a R$ 12.084 em média. Os vizinhos do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso são os que mais se interessam em migrar para Santa Catarina. Já São Paulo, por ser o principal polo econômico do país, fica em segundo lugar, sendo bastante procurado por alagoanos, pernambucanos e mineiros. Por outro lado, a pesquisa identificou que o Espírito Santo, Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Pará são os que desejam menos mudança. Você cuida da sua saúde física e também da sua saúde mental? Olha só, um estudo recente levantou o alerta sobre os perigos que podem gerar um envelhecimento precoce do cérebro, que pode causar doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Tabagismo, poluição do ar, diabetes e até questões genéticas podem ser o ponto zero para problemas com o cérebro. Pesquisadores apontaram que o envelhecimento precoce é um perigo que gera problemas como demência ou até doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Uma pesquisa divulgada na revista Nature Communication divulgou que diversos fatores que causam mal à saúde podem ser agravantes para o envelhecimento precoce do cérebro. No estudo, exames cerebrais de 40 mil participantes foram analisados e foi constatada essa ligação entre problemas cerebrais e o meio de viver das pessoas, além de questões genéticas, que tornam ainda mais perigosos certos hábitos. Apesar de ser clichê em estudos sobre saúde, a boa alimentação, evitar produtos tóxicos e danosos à saúde, além do acompanhamento médico, são sempre recomendados. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgou um estudo que calcula que a humanidade desperdiçou por dia o equivalente a 1 bilhão de refeições em 2022. O número ainda é provisório e o índice de desperdício de alimentos aponta que pode ser muito maior, apesar de 800 milhões de pessoas no mundo sofrerem com a fome. O desperdício representa aproximadamente quase 1/5 de tudo que é produzido e produz 5 vezes mais emissões de gás carbônico do que o setor da aviação. O relatório, em conjunto com a organização sem fins lucrativos REP, é o segundo sobre o desperdício global de alimentos elaborado pela ONU. Restaurantes, refeitórios e hotéis foram responsáveis por 28% do total do desperdício de alimentos em 2022, enquanto o comércio varejista, como açougues e mercearias, descartou 12% do valor. As casas ainda representam a maior fatia do montante, com 60%, equivalente a cerca de 631 milhões de toneladas. O relatório também explica que muitos alimentos, especialmente em países em desenvolvimento, se perdem no transporte ou estragam devido à falta de refrigeração. Te convido agora a dar um pulo comigo em Veneza, conferir como estão as coisas pelo canal Canaregio. Gente, enquanto cai a chuva, barquinhos passam pelo canal e pessoas correm aí com seus guarda-chuvas pela ponte para fugirem, é claro, da água. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as cores dessa imagem. Isso é um clássico pelas cidades italianas. A gente consegue ver cores bem chamativas, cores fortes. A gente tem aí um prédio com tom vermelho mais forte, o outro amarelinho, o outro branco e por aí vai. Além de tudo, claro, a arquitetura da cidade nos chama a atenção, essa arquitetura que foi moldada para funcionar com os canais, até porque a cidade de Veneza não possui estrada alguma, gente, sendo inviável andar de carro. Fala pra mim, você tem vontade de viajar, de conhecer a cidade de Veneza? Eu confesso que eu adoraria. Essa edição, gente, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.